Olá pessoal, eu sou Estela Campos e eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece a Lei Geral de Proteção de Dados? É o que nós vamos descobrir hoje aqui nessa aula. Pessoal, trazendo aqui conceitos práticos para você sair daqui hoje sabendo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela vem em 2018 para proteger os nossos dados pessoais. Mas que dados pessoais são esses? Você vai me perguntar e eu vou te falar. São dados pessoais ou dados pessoais sensíveis? Ambos fazem parte de você, de mim, do câmera, de todos nós. Então, vem comigo. Dados pessoais. O que são dados pessoais? São dados como o nome, RG, CPF, e-mail, endereço. Todos os dados que você pode ser identificado ou possa ser identificável são dados pessoais. E por que é importante saber disso? Porque na lei, a lei traz uma diferenciação com os dados sensíveis. E os dados sensíveis, eles têm que ter um tratamento ainda mais rigoroso do que teriam os dados pessoais. Por quê? Porque os dados sensíveis, eles são dados que geram discriminação. Então, qualquer dado que você faça a reflexão de que atinge lá dentro da sua intimidade, são dados sensíveis. E quais são os exemplos desses dados sensíveis? A lei traz exemplos exemplificativos. O que é isso? Que não se esgotam no texto da lei. Como, por exemplo, orientação sexual, biometria, dados biométricos em geral, tanto facial quanto de digital, dados como filiação sindical, dados que envolvam o gênero ou a raça. Então, qualquer dado que gere aí uma discriminação são dados sensíveis. E por que a lei trouxe essa distinção entre dados pessoais e dados sensíveis, sendo que se trata da mesma pessoa? Porque quando a gente fala de discriminação, a gente afeta a privacidade da pessoa ainda mais. E isso pode gerar um transtorno, tanto psicológico quanto até mesmo físico para a pessoa. Porque, por exemplo, digamos que você tem um nome social. Você tendo um nome social, você pode pensar no primeiro momento que se trata de um dado pessoal, porque é nome. Só que o nome social é aquele nome que vai te identificar, que vai fazer parte de você. É um nome que você dá para a sua pessoa. Não. Que vai se identificar. É um nome que você se identifica. Mas, por ser um nome social, uma categoria diferenciada do nome, ele vem aqui em dados sensíveis. E isso tem que ser extremamente protegido, porque no ambiente empresarial, digamos que você trabalha numa grande corporação e você se identificou sempre por um nome social. Aí, de repente, o seu nome social é diferente da sua carteira de identidade, que é um dado pessoal normal. Se o seu nome sensível, o seu nome social, não for devidamente tratado dentro dessa empresa, você pode ter aí uma discriminação. Não só pelo fato do nome social, mas toda a história que o seu nome carrega. Então isso é muito importante. Imagina uma questão racial. Nós já temos um histórico de preconceito racial imenso na sociedade. Se esse dado social, se esse dado racial não for devidamente tratado, ele pode gerar, sim, uma discriminação. E vou trazer aqui um exemplo disso. Se eu, numa entrevista, peço para o meu candidato informar a raça, por que eu estou pedindo a raça dele? Que diferença que faz para mim se ele é negro, ou se ele é branco, ou se ele é pardo, ou se ele é índio, se o que eu preciso é da qualificação profissional dele? Isso é um dado que gera discriminação. Gerando discriminação, você cai aqui nesses dados sensíveis. E a proteção dele é ainda maior para os dados pessoais. Então, digamos aí, num processo seletivo, a empresa só poderá pedir os dados essenciais para fazer uma entrevista, que seria aí o nome e um contato. E a qualificação profissional. E aí sim, entrava na sua experiência profissional, quanto tempo. Então, mas passou disso, já se tornam dados desnecessários. E por que a lei traz
dado essa diferenciação de dados, porque quanto mais dados a empresa coleta, maior é a responsabilidade dela. E por que que o dado sensível é tão crítico nessa lei? Porque se um dado sensível vazar, a penalidade será ainda mais severa, porque se trata de um dado da intimidade da pessoa. Então, essa diferenciação é de suma importância para você entender que tipo de dado você tem dentro da sua empresa ou que tipo de dado a empresa está te pedindo, para aí sim você saber que tipo de tratamento tem que ser dado. E, por exemplo, pedindo um dado sensível, para que ela quer um dado sensível meu? Qual que é a necessidade disso? Qual que é o impacto, né? Então, não tem essa justificativa num primeiro momento. Se não tiver, não tem por que ser fornecido. Outra questão que a gente tem que tratar aqui é que, por meio desse termo de consentimento, que é uma disposição que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, é que você pode optar, e eu ressaltei bastante, porque você tem que escolher em fornecer ou não a informação que a empresa pretende coletar. Então, esse termo de consentimento, ele serve para embasar esse dado sensível. Por isso o tratamento diferenciado dele. Claro que vai ter situações em que a lei impõe que o dado sensível seja coletado. E aí vai ser justificado pela lei. Mas tirando as hipóteses legais, o termo de consentimento possivelmente vai ser aplicado. E esse consentimento ele tem que ser prévio. Então, se você se depara com uma situação em que a empresa está te pedindo qualquer dado, seja ele pessoal, seja ele sensível, você tem que dar o seu consentimento, se for a hipótese de termo de consentimento. E esse termo de consentimento tem que ser antes da coleta. Então, suponhamos, vamos voltar aqui no exemplo da entrevista. Eu vou fornecer o meu currículo para a empresa porque eu quero me candidatar à vaga. O meu consentimento tem que ser antes de eu enviar o e-mail. E isso tem que ser cobrado da empresa, porque ela não pode fazer o recolhimento do seu currículo sem esse consentimento, porque ela estará infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então tem que ficar muito esperto, porque esse termo de consentimento você tem que saber exatamente o que a empresa vai tratar dentro da coleta que ela for fazer com seus dados. Então ela tem que informar a finalidade para qual ela quer esses dados. Por exemplo, na entrevista, eu quero coletar o seu currículo para poder fazer aí ela tem que ir dando opções. Então ela vai colocar, eu quero coletar o seu currículo para essa vaga, para vagas semelhantes, para vagas futuras. Isso tudo tem que vir em tópicos. Eu não posso fazer um termo de consentimento genérico, porque ele vai ser nulo. Então, quanto mais específico o termo de consentimento é, melhor para a empresa se resguardar. E aqui eu faço uma ressalva, porque esse termo de consentimento você tem que entender. Você tem que bater o olho. Eu até costumo brincar. Se você tem um filho de 2 anos ou de 3 anos e ele lê e entender, o termo de consentimento atingiu a finalidade. Se não entendeu, esse termo de consentimento não vale. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que ler e entender num primeiro momento. Você não precisa ficar quebrando a cabeça para entender o termo de consentimento, porque você tem que saber exatamente a finalidade, qual que é a necessidade, e a empresa tem que ser transparente em tudo que ela for fazer com o seu dado para você fazer essa concessão do dado. E caso você não esteja concordando, se tiver alguma coisa que você não concorda nesse termo de consentimento, você tem que ter essa possibilidade de não dar o consentimento. Por isso que essa ferramenta é muito importante. Ela é uma das principais da lei, mas nós temos mais 8 justificativas para coleta, mas essa é uma das principais da lei, porque atinge diretamente nós, titulares de dados. Agora, partindo aqui, falando dessa questão de consentimento, quais são os nossos direitos enquanto titulares de dados? Nós temos que ter acesso livre às informações que a empresa tem minha, né? Claro, sempre focando na pessoa que está fazendo o requerimento. Então, suponhamos que eu não sei se uma determinada empresa tem os meus dados. Eu vou entrar em contato com essa empresa por meio do canal que eles têm, geralmente no site, por meio do encarregado de dados, que é a pessoa responsável por receber essas solicitações, e pedir:
Eu tenho alguma informação aí com vocês? Que tipo de informação? E a empresa ela é obrigada a informar todo e qualquer dado que ela tenha seu. Para que ela está usando, qual a finalidade que ela coletou, qualquer coisa que ela for fazer com esses dados, ela tem a obrigação de informar para você. Outro direito do titular é revogar esse termo de consentimento. Então, você deu a permissão para a empresa tratar seu dado, mas você desistiu, não me interessa mais por esse produto, eu quero revogar isso aí. Você tem esse direito como titular de dados a fazer essa revogação do consentimento. E por meio de requerimento expresso no site, no canal da empresa, você tem que conseguir esse consentimento. A empresa não pode te enrolar e ela não pode te negar essa revogação. Outro direito dos titulares é a adequação, o ajuste do dado. Por exemplo, quando eu era mais nova, não era casada, então eu tinha meu nome de solteira. Mas agora eu passei a ter o nome de casada. Então eu posso acionar essas empresas para retificar o meu dado, para incluir meu nome de casado nesses registros que eu quero que continue. E outro direito dos titulares, e esse é muito importante, é a questão de pedir que a empresa não trate mais os dados da pessoa. Porque a gente pode até confundir isso com a revogação do termo de consentimento, mas nem sempre o termo de consentimento, igual eu havia falado, vai ser a justificativa para a coleta desses dados. Então eu posso pedir a revogação desse tratamento de acordo com o que foi me falado de finalidade para poder fazer com que essa empresa não tenha mais o meu registro. Então suponhamos que eu faço o cadastro lá na Riachuelo, que eu vou fazer o cartão, vou fazer tudo lá. Se eu quiser desistir, eu posso, porque me foi dado o direito de revogar a qualquer tempo. E isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem e na hora que assinam o termo de consentimento, não prestam atenção se tem essa cláusula ou não. E independente de ter essa cláusula ou não, você tem esse direito, tá? Então tem que ficar muito claro isso. Outra questão exatamente a da revogação. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla da revogação? Porque a revogação é um dos principais direitos dos titulares. Você pode revogar o seu consentimento a qualquer hora, sem prévio aviso e a qualquer solicitação que você quiser. Então, além da revogação, você pode sim saber de tudo que é dado. Inclusive, tem uma série no Netflix muito interessante que chama A Era dos Dados. Depois você procura aí para assistir. Logo no primeiro episódio, a moça vai fazer a requisição dos dados dela pro Tinder. E ela descobre apenas 800 páginas de leitura de dado que ela teve com o Tinder. Porque teve o compartilhamento de dados. E outra questão que eu queria falar aqui é exatamente isso. O compartilhamento de dados, ele tem que necessariamente passar por você, por mim, pelo câmera. Por quê? Porque você é o titular dos dados. É você que manda no seu dado. Então, se eu não quero, por exemplo, estou comprando um imóvel, eu não quero que o meu dado seja compartilhado para a empresa de decoração que tem parceria aí com a construtora. Você tem que ser ouvido e a empresa não pode compartilhar esses dados. Então, e isso é um caso muito interessante, que foi um caso real, que é o caso da Cirela, e eu posso falar aqui porque foi um caso público. É uma construtora em que fez um compartilhamento exatamente desse exemplo que eu dei. Ela compartilhou um dos clientes dela, os dados do cliente dela, para uma empresa parceira. E o cara começou a receber um monte de oferta, um monte de e-mail, um monte de contato telefônico. E ele falou assim, poxa, mas eu não tenho relação com essa empresa. Por que eu estou recebendo isso? Eu não estou entendendo. Aí ele descobriu que a empresa construtora, Cirela, tinha uma parceria com essa empresa. E aí ele processou a construtora, ganhou uma indenização de R$10.000 por ter sido compartilhado sem o consentimento. Então, tá vendo a importância de você entender esse consentimento? Além disso, voltando aqui no consentimento, ele tem que ser um consentimento livre. Ou seja, você não pode entrar no site, e tem muitos sites fazendo isso, entrar no site e tá lá aquele banner de cookies.
né? Política de cookies, termo de uso, política de privacidade, tudo muito bonito. Só que não. Por quê? Em vez de estar lá, concordo ou não quero concordar, lá está escrito prosseguir. Hoje de manhã mesmo, a gente está fazendo essa gravação à tarde, mas hoje de manhã mesmo eu cliquei num banner que eu não queria prosseguir, só tinha a opção de prosseguir. E o site não me dava a opção de entender da estrutura, não me dava a opção de entender a política de privacidades. Então, olha isso aí, eu não queria fornecer meu dado, mas eu fui obrigada a fornecer meu dado para eu conseguir navegar no site. E isso está totalmente contra a lei. Então, o termo de consentimento, ele não se resume apenas ao site, a esse banner, a um documento escrito. Ele também pode ser falado. Então, numa ligação em que você recebe, né, geralmente dos call centers, que você recebe e fala assim, eu não dou meu termo de consentimento, isso, né, eu não dou minha autorização para você entrar em contato comigo, isso já é o termo de consentimento. O termo de consentimento, ele não vem engessado na lei, mas você tem que prestar atenção, porque uma vez dado, a empresa tem a permissão de fazer esse tratamento de dados, dependendo do que ela coloque lá, o compartilhamento. Então, ler esses termos de consentimento dos sites, do escrito, de uma maneira que você realmente vá ou não consentir esse tratamento. E outra questão muito importante dentro dos direitos dos titulares é que você tem um direito de petição. O que é isso? Até a Constituição mesmo assegura esse direito de petição, e aqui não seria diferente porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem agregar, ela não vem coibir nenhuma prática, ela não vem inibir qualquer comércio, mas ela vem colocar os pingos nos is. Então, os direitos dos titulares, o direito de petição aqui no direito dos titulares é exatamente isso. Você tem direito, inclusive, de reclamar isso na justiça. Então, se a empresa estiver fazendo alguma manobra, está enrolando para te entregar os dados, não te fornecer um prazo específico para atender a sua solicitação, você tem o direito de ir para a justiça reclamar disso aqui. E provavelmente você vai receber aí uma indenização por danos morais. Olha a complexidade dessa questão por talvez você ter fornecido apenas um CPF. Olha a estrutura da lei para resguardar esses direitos e garantias fundamentais, que é o direito de proteção de dados, para que você consiga ter domínio dos seus próprios dados. Tanto é que a gente tem aí notícias de que a venda de mailing, que é a venda de dados de pessoas para poder fazer essa questão de marketing, essa questão de vendas, ela continua até hoje. E isso, com a proteção de dados, ele vem cada vez mais incisivamente para diminuir, porque isso é uma prática ilegal. Empresas que vendem dados sem a permissão da pessoa, do titular, elas vão sim ser penalizadas. E a autoridade, nesse caso, da lei, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela é que é a responsável pelas fiscalizações. Mas não se engane, os PROCONs, os ministérios públicos e o próprio judiciário já está muito por dentro dessa Lei Geral de Proteção de Dados, e esses órgãos de fiscalização já vêm fazendo, junto com a ANPD, essa fiscalização. Então não se engane, não é uma lei que não vai pegar, ela já está aí desde 2018, desde 2020, ela já está valendo e ela veio para ficar. Eu até costumo brincar que ela é o novo Código do Consumidor, porque quando o Código do Consumidor veio para o nosso ordenamento jurídico, ninguém deu muita bola. E hoje você já sabe, as lojas já têm o Código de Consumidor, elas são obrigadas a fornecer, e isso vai se refletir aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. Então você, como titular de dados, eu como titular de dados, temos que fazer a nossa parte, exigir das empresas que esse tratamento seja correto, seja transparente, que atinja a finalidade pela qual a empresa precisa coletar esses nossos dados. Então, eu gostaria de agradecer aqui, não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar, porque esse conteúdo vale ouro. Hoje os dados, eles são o nosso novo petróleo. Então, se você não cuida dos seus dados, quem é que vai cuidar?